A graça e a paz, meus irmãos, de muita alegria que nós estamos aqui, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje, infelizmente, apenas via YouTube, Facebook, devido às restrições que foram colocadas a esse toque de recolher, mas unidos numa mesma fé, crendo no mesmo Deus e juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Você aí na sua casa, curve sua cabeça, vamos nos elevar a Deus em oração. Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de prestar mais esse culto a Ti, mesmo que em nossas casas, separados, mas juntos na mesma fé e no mesmo intuito que é louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós oferecemos, ó Deus, esse culto a Ti, oferecemos as nossas vidas, que o Senhor receba como um cheiro suave. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, por aquilo que nós cometemos, ó Deus, ao longo da semana, ao longo do dia. Que o Senhor, assim, ó Deus, esteja nos ensinando a ser melhores, que a nossa vida possa engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, amém. Você pode abrir a sua Bíblia em sua casa, vamos fazer a leitura do Salmo 66, vamos ler até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Que aí onde você estiver, que ressoe o som do louvor, que a nossa voz seja sempre para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Aclame ao Senhor, que a nossa vida possa diariamente aclamar o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos.
tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nada pode calar um adorador, mesmo em circunstâncias tão adversas. A palavra do Senhor nos convida a louvar e a adorar sempre. Sempre louvemos ao Senhor, mesmo na adversidade, mesmo na bonança. O Senhor, Ele está ali presente, Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Adorador é tudo que eu sou, adorador. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode
calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Apesar de não estarmos no templo e ter o período litúrgico de dizimar e ofertar, aí na sua casa você pode ofertar ao Senhor a sua vida, a sua família, o seu coração, aquilo que é de mais precioso para você. O Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado, Ele se alegra daqueles que se colocam diante da presença dEle em contrição. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
se eu passar pelo fogo, não temerei. De glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos, exaltamos na beleza da tua santidade. Nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Faz de nós, ó Deus, aquilo que tu quiseres, Senhor. Toma em tuas mãos as nossas vidas e nos molda, Senhor, conforme a tua vontade, para que nós nos aperfeiçoemos, ó Deus, diante de ti. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. O pastor Gelson está com a palavra. Amém, meus queridos irmãos, que mais uma vez nos assiste por meio desta live, nesse final de semana onde parece rememorarmos tudo aquilo que vivemos há um ano atrás.
Estamos já findando o mês de fevereiro, iniciando o mês de março, e esperamos em Deus que esse problema não venha a se repetir mais vezes e tenhamos que cercear a nossa vinda ao templo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tem sido um desafio para nós, a cada dia, novos decretos, novas determinações, e nós somos o povo de Deus que tem que obedecer às autoridades. E pedimos a Deus em oração que elas tenham sabedoria, para que o povo não venha a sofrer, tanto principalmente o povo de Deus. Mas, meus irmãos, nós queremos nesse culto, nesse momento, nessa hora, meditarmos um pouco da palavra de Deus, entendermos que depois desses louvores que centralizaram justamente a adoração a Deus, a Cristo, e é justamente esse o sentido primordial da vida cristã. Se desejamos ter vitória, se desejamos vencer, nós precisamos entender que temos que caminhar e viver a partir do centro. Só a partir desse centro, que é Jesus, nós vamos sair ganhando. Temos passado sim por dificuldades, perdas, temores, incertezas, dúvidas, medos. Temos sim. Acordamos muitas vezes nesses dias deprimidos, mas nós precisamos entender, não apenas, eu diria e eu convido você a entender isso, não apenas de forma intelectual, mas entender de forma prática, porque a vida cristã, ela é prática. Podem até colocá-la, dogmatizá-la, mas a essência da vida cristã, ela é prática. Então, se Cristo estiver no centro da nossa vida, e a partir desse centro, todas as demais coisas, nós, apesar de todas as vicissitudes, de todas as dificuldades, nós sairemos ganhando. O teto pode desabar sobre as nossas cabeças, o país pode esfalecer, seja macro, microeconomicamente, a saúde, as condições sociais podem abalar, as finanças nossas podem abalar, mas se nós estivermos no centro, a nossa esperança de glória, nós vamos sair ganhando. Se Cristo verdadeiramente e não intelectualmente ou conceitualmente ou religiosamente for realmente o centro da nossa vida, o centro do nosso viver, que a partir dele as demais coisas vos serão acrescentadas, nós sairemos ganhando, nós teremos vitória. Você e eu devemos viver a partir do centro, que é Cristo Jesus, não importando as circunstâncias. Se Cristo for a centralidade da nossa vida, nós sairemos ganhando. Uma certa vez eu preguei aqui
que vi numa moldura de um quadro a seguinte frase: Deus não vai procurar em você medalhas, diplomas ou honras, mas Deus vai procurar em você cicatrizes. Talvez, meus irmãos, esses dias difíceis tenham mexido nas feridas que nunca foram cicatrizadas. Cicatrizes são uma coisa, feridas abertas são coisas totalmente diferentes. As feridas, elas continuam a doer. Cicatrizes são apenas lembranças de que aquilo um dia nos fez doer. Esses dias podem ter suscitado em nós, ou mexido em feridas de relacionamentos, feridas emocionais, e que precisam em Cristo serem cicatrizadas, se Cristo for o centro. Com Jesus ressurreto e vitorioso no centro da nossa vida, nós sairemos ganhando, mesmo com as lutas daquele povo lá atrás. Nossos primeiros pais na fé, os cristãos primitivos, mesmo com as lutas que tinham em Jerusalém, mesmo com as lutas que tinham em Roma, e não foram poucas, mesmo com as lutas que tinham na Grécia, eles saíram vencedores. Meus irmãos, eu quero que você entenda que isso aqui não é retórica, não se trata de retórica, não se trata de um pensamento colocado em mais um livro a ser vendido nas livrarias cristãs do Brasil. É história. Eles tinham Jesus como centro e eles foram vitoriosos. Eles só tinham Cristo e entenderam na prática, quando entregaram suas vidas, que eles só tinham a Jesus Cristo, nada mais além de Jesus. Jesus não era o segundo plano na vida deles, Jesus era o centro, e a vida deles girava em torno desse centro, enquanto a nossa vida familiar, do trabalho, do estudo, da academia, não girar em torno do centro que é Jesus, nossa vida não será uma vida plenamente vitoriosa. E o apóstolo Paulo nos dá então 3 imperativos para uma vida cristã. Nesses dias tão difíceis, eu queria que você praticasse, vivenciasse, juntos, como igreja, como comunidade de fé, essa realidade, principalmente nesses dias em que estamos vivendo. Está lá, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, apenas o verso 12, meus irmãos, para os nossos dias, é de uma certeza e de um acerto tão grande, se realmente nós tivermos o Cristo como centro, então experimentarmos essa realidade em nossa vida. Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pai, nós te pedimos, abençoe-nos na continuidade dessa mensagem, que ela não seja mais uma mensagem ouvida e esquecida ao término dela, mas que aqueles que o teu Espírito tocar, possam experimentar essa realidade vivamente em suas vidas. Te suplico no nome de Jesus, amém. Primeiro, precisamos ter esperança cheia de alegria. Paulo diz: alegrai-vos, meus irmãos, na esperança.
A esperança, ela é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Sem esperança, tombaremos, vencidos nas estradas da vida. A esperança é o óleo que unge nossa cabeça, a motivação que impulsiona nossa caminhada. Só que a esperança é Jesus. Temos muitas vezes colocado a nossa esperança nos focos errados. A nossa esperança está em Jesus. Por mais que a sociedade, que a humanidade esteja colocando a sua esperança em um momento, em uma cura, em uma vacina, passaremos, cedo ou tarde, nós findaremos a nossa existência. A nossa esperança está além dessa existência. A nossa esperança está além das perspectivas que traçamos. Está além da minha conta bancária, está além do carro que eu troco, está além da minha casa própria, está além da minha casa mobiliada, está além da minha faculdade, está além do meu emprego, está além do meu sucesso profissional. A minha esperança, para que eu seja um vencedor, no sentido espiritual e não no sentido, tira o vencedor do sentido tão humano, tão mundano, porque a sociedade acha que vencedor é apenas o que tem uma conta estourando, o que teve sucesso. Será que o sucesso está em ter uma conta, um carro, uma casa? O nosso sucesso está no centro, que é Jesus de Nazaré, aquele que preenche a nossa vida, que preenche os espaços da nossa existência, é Jesus de Nazaré. Mas eu preciso tornar isso prático na minha vida, não apenas um conceito. Jesus tem que realmente ser o centro da minha vida, e se Ele é o centro, a minha esperança está em Jesus, no estabelecimento do seu reino, na sua volta gloriosa, no meu encontro com Ele, nos meus encontros com Ele todos os dias, quando eu me preparo, quando eu desejo em oração ter um encontro com Jesus a cada dia, há um mover de um coração apaixonado em busca daquele que é a minha absoluta paixão, que é Jesus. Então, quando Jesus realmente faz parte da minha vida, e não apenas da minha vida litúrgica, e não apenas da minha vida como crente, mas Ele faz parte da minha vida, aí eu entendo que a minha esperança e a minha certeza está em Jesus, a minha alegria está em Jesus, que é a minha esperança. Então, mesmo que as coisas se fechem, mesmo que as nuvens estejam todas negras, mesmo que os lockdowns da vida apareçam, nossa esperança está além de tudo isso. Que eram os que os cristãos viviam. Os cristãos estavam indo para as arenas, estavam sendo crucificados vivos, queimados vivos, e eles mantinham a esperança. Qual a esperança deles? Prática, de que aquele Jesus que viveu aqui nessa terra, que morreu, ressuscitou, que apareceu aos apóstolos, que queimou o coração dos discípulos de Emaú, que foi assunto aos céus, voltaria, mas que não nos deixaria. Então há esperança que Cristo não nos abandonou em momento nenhum. Então eu acordo com uma certeza: Cristo está comigo. Então eu sei que o crente, mesmo que adentre ali ao hospital movido pela Covid, ele tem esperança. Mesmo que ele parta, há uma esperança, há uma certeza. Meus irmãos, isso descansa, essa prática de fé descansa os nossos corações, nos dá alegria, porque a nossa alegria está em Jesus. Isso não é uma subjetividade. Subjetividade se Ele fosse um super-herói inexistente, subjetividade se Ele fosse um Deus distante, subjetividade se Ele criasse todas as coisas e ficasse distante. Mas não, Ele veio, Ele tabernaculou, o Verbo se fez carne, Ele habitou, Ele foi existente, Ele é uma história. Ele é uma história vivida aqui nessa terra, Ele é uma esperança real aqui nessa terra, Ele é uma esperança falada aqui nessa terra. Então, quando eu experimento pela fé, qual é a alegria desses heróis? O que fizeram esses homens serem heróis da fé, se não a experiência vivida dessa experiência, dessa esperança em Cristo Jesus? Então, a primeira coisa que Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? É só que nós vamos ser vacinados e vamos ficar livres da Covid? Sim, e depois? E depois que formos
livres da Covid. Qual será a nossa esperança? O trabalho, dia após dia, o sucesso profissional, essa é a sua esperança? Nossa esperança tem que estar em Jesus. A segunda coisa, precisamos ter uma paciência triunfadora na tribulação. Sede pacientes na tribulação. A vida, meus irmãos e amigos, não é um parque de diversão. Talvez nós, no afã de acharmos que somos nós que convertemos as pessoas, no afã de querermos prosélitos e mais enchermos os nossos bancos das nossas igrejas, apresentamos um Cristo sem dificuldades, um Cristo que, uma vez aceito, sarará todos os nossos problemas. Eu lembro que quando eu me decidi, alguns anos, na segunda-feira eu fui trabalhar e os mesmos clientes estavam lá no caixa, eu fiz as mesmas coisas, eu tive as mesmas pressões, eu comia comida, eu dormi, a vida continuou, os problemas continuaram. O que mudou foi a minha perspectiva de esperança. Eu não deixei de um dia ou outro ter dado diferença no caixa, não foi, eu dei e tive que pagar, eu tive problemas, eu adoeci, eu fiz cirurgia, eu tive tristezas, mas eu não deixei de acreditar que agora Cristo estava conduzindo, Ele estava comigo. Essa é a perspectiva. Não é porque na segunda-feira, eu acessei minha conta e tinha lá, agora eu tinha o dobro do meu salário. Não, eu tive que trabalhar e manter o meu equilíbrio financeiro para não ter que entrar no meu limite. Eu tive que estudar para terminar meu curso de economia, tive que estudar. Não entrou por osmose para eu ser crente a partir de agora. Não. Eu tive que batalhar para receber as minhas promoções. E não foi porque eu fui crente que as promoções vieram. Não. Eu tive que suar. Isso é independente. As pessoas acham que Jesus é o gênio da lâmpada e que a partir desse momento o crente não terá mais o Covid, o crente não pegará a Covid, o crente viverá numa bolha e Deus preservará todos os crentes. Nós temos visto que isso não é verdade. Quantos pastores, quantos servos de Deus, quantos homens e mulheres estão morrendo nos leitos, crentes, servos de Deus, provando a vocês que não é essa perspectiva, não é essa visão. Ele é a esperança, Ele está conosco, mas independente disso, passamos por tribulações, somos assolados por circunstâncias amargas como temos vivido, temos sofrido, muitas vezes somos atacados com armas de grosso calibre como estamos vivendo, e os nossos inimigos conspiram contra nós para nos destruir. Não raro, ao passarmos por esse vale de prova, temos desertos causticantes em nossas vidas, ficamos impacientes, muitas vezes revoltados, muitas vezes alguns ao longo dessa jornada, porque esperavam um milagre de absoluta transformação, desistem na jornada, porque acreditavam que havia um encanto, um toque, e mudaria no momento que eu aceitei a Jesus. Minha vida logo modificou. As pessoas pensam que modificou foi o externo, é dentro, é a visão que eu passo a ter do mundo, é a visão que eu passo a ter da realidade, é a visão que eu passo a ter do sofrimento, das tribulações. A ordem da palavra de Deus, porém, nos leva para outra direção. Devemos ter paciência na tribulação, coisa que, me perdoem, os crentes ultimamente estão tendo muito pouco paciência na tribulação, paciência na hora do aperto. Os crentes são os primeiros a estarem reclamando nas redes sociais, a estarem murmurando uns contra os outros. Paulo diz: tede paciência na tribulação. Esperança leva a paciência em meio às dificuldades. O crente não pode ter uma dor de dente que já reclama.
O crente não pode ter o sapato apertado que já reclama, não pode ter uma roupa mais velha que já vai para a loja fazer débito. Nós não podemos, o crente parece que não pode passar por tribulação com paciência. O crente só é o vitorioso aqui nesse mundo. Passaram essa visão para nós. Não, o apóstolo Paulo diz que nós passaremos por tribulação. Agora, a visão que nós temos a partir da centralidade de Cristo muda. A nossa esperança está em Cristo. A tribulação nos leva a essa perspectiva em alegria. Quantos crentes dão-nos uma aula, quantos servos de Deus dão-nos uma aula, que estão passando tribulação e o sorriso largo, entram em nossas igrejas. Às vezes nós vamos na casa, Deus providencia, você ir na casa de um irmão crente que você via ali no maior sorriso. Já me deparei com casos desse tipo, e Deus me conduziu aí naquela residência, e quando cheguei lá, aquela pessoa que estava rindo, sorrindo, não tinha absolutamente nada para comer, mas chegou no culto, um sorriso largo, que quem olhasse para ele ia dizer assim, não é, essa pessoa tem tudo na vida. Meus irmãos, não tinha absolutamente nada na sua casa, e ela estava ali no culto, vibrando, e Deus tocou em meu coração, para fazer uma visita, para descobrir que alegria era aquela, e eu me deparei com fome naquela casa, alegria. E aí nós fizemos o quê? Ela tem esperança, sabia? A pessoa que crê em Jesus, ela tem alegria, sabe por quê? Porque ela sabe que aquela palavra, ela é verdade na sua vida. Fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Tranquilo, claro que podia ter demorado um dia, dois, eu não sei quantos dias, mas a pessoa manteve-se equilibrada, manteve-se paciente, com fome, e ninguém sabia, ela ria. Meu irmão, vou te dizer, ficar com fome não é brincadeira não, e aquela pessoa ria, mas Deus toca, foi lá e vi, nunca mais, até aquela pessoa ter arrumado um emprego, ela passou por isso. Deus é assim, irmãos. Mas você nunca viu. Eu conheci uma senhora, não é da nossa construção evangélica protestante, mas de uma construção espiritual cristã. Nunca vi triste, Deus já levou. Nunca vi triste, nunca a vi reclamando. Um dia, ela tinha ido para a sua igreja, e quando ela chegou, o seu marido, com raiva, a deixou dormir na rua. E quando os irmãos da sua construção chegaram, ela estava rindo. Não é fulano, fulano fechou a porta e me deixou na rua, rindo, fazendo daquilo graça. Queria que cantasse canções de alegria. Infelizmente no seu velório pela Covid, ela não pôde, foi vítima da Covid, mas até o último momento, se chegasse lá, você só ia ver sorriso. Lembro do saudoso pastor Hélio Lourenço, vítima de um câncer que estava o levando, contava piadas aos médicos, fazia graça do seu próprio sofrimento. Por que pessoas como essas são tão espirituosas e nos deixam boquiabertos? É porque elas acreditam na realidade de que Jesus realmente existe, é a esperança, e eles são pacientes mesmo diante de toda tribulação. O terceiro ponto, Paulo diz: perseverai na oração. Precisamos ter uma firme perseverança na oração. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas, podem até você discordar de mim, não tem problema, mas eu não acredito numa vida cristã sem oração. Eu não acredito
na vida cristã sem oração. Eu não acredito na alegria sem oração. Eu não acredito na paciência sem oração. A oração é a usina de poder que mantém nossa vida em movimento. Sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente. Esse povo, se você vai ver a vida desse povo, são homens, e eu não estou falando daquele tempo, eu estou falando dessa pessoa que eu visitei, uma pessoa de oração. Essas pessoas que passam por dificuldades, que mantêm firme a sua esperança, vá conhecê-las, conviver com elas, e você vai ver que eram homens e mulheres, que são homens e mulheres de profunda relação com Deus, de profunda oração. Eles não têm a oração apenas como um lugar para pedir, eles não têm a oração apenas como um lugar de reclamação, eles não têm a oração apenas como um lugar de reivindicação. Isso tudo não é nada. Pessoas que têm intimidade com Deus têm a oração como lugar de encontro, como lugar de alegria da presença, nada mais, nada mais. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava no seu momento de oração, e se Deus não lhe falar nada, ela virou e disse: tudo bem, eu continuo quieta. É isso, é estar presente, é alegria, é acordar, e mais do que o inhame, a batata, o ovo, o cuscuz, o café da manhã, é a alma ansiar pelo sagrado, por Jesus. Só aqueles que têm intimidade podem se alegrar na esperança. Não vá achar que é mágica, não ache que é mágica se alegrar, ter alegria na esperança. Não ache que é mágica uma pessoa continuar sorrindo mesmo estando sem nada em casa. Não é mágica, não é mágica. Não ache que ela não sentiu fome, não, ela sentiu. Não ache que ela não chorou, não, ela chorou. Não ache que o pastor Hélio não sentiu dor, ele sentiu. Não ache que aquela irmãzinha não chorou aquela noite longa, onde seu esposo estava roncando dentro do quarto, ela estava do lado de fora, na rua, no sereno. Ela deve ter chorado sim. Não ache não que nada disso aconteceu, aconteceu sim. Não ache que nós não choramos pelas ovelhas que vão embora, que não vêm para a igreja, que muitas vezes discordam de nós, que muitas vezes falam de nós. Não achem que nós estamos só alegres por isso, não. Choramos, sofremos. Só que tem uma coisa, irmãos, a certeza de que o Senhor está conosco. Isso só se dá por meio de oração, por meio de intimidade, por meio de desejar. Não é fazer apenas para que o meu ministério dê certo. Eu não oro apenas para que o meu ministério dê certo. Eu não oro apenas para ter sucesso. Eu oro porque eu amo estar com Jesus. Eu oro porque se eu acordar e não ter intimidade com Jesus, o dia para mim não tem sentido. Eu oro porque eu gosto, eu desejo, a minha alma deseja estar com Deus. Eu não consigo respirar, não consigo viver sem saber que naquele dia, mesmo triste, mesmo zangado, mesmo que eu brigue com Deus como eu tenho brigado, eu ainda sei que Ele me ouve e eu estou com Ele. É por isso que eu oro, é por isso que nós devemos orar. Não é para bater a porta e estar pedindo nada, é chato. Não tem coisa mais chata, nós como pai, do filho pidão. Pai, me dá isso, pai, me dá isso. Tem dia que Arthur me pediu 5, depois me pediu 10, daqui a pouco vem pedir mais 10. Espera aí, rapaz, que tanto dinheiro é esse? Tem fábrica de dinheiro? Que tanta pidança é essa? Mas não tem coisa melhor, quando ele chega e me dá um beijo e diz: eu te amo. Me abraça, eu até falo: rapaz, chega de tanto beijo, chega de tanto abraço. Mas não tem coisa melhor. Não pediu nada, não quer nada, ele só chega para dizer: eu te amo. Deus nos ama. E quão bom é chegar e falar para Deus sem pedir nada, sem falar nada, e só dizer: eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo.
É isso que é a oração. É por isso que Ele nos enche tanto da sua graça, que eu tenho alegria, que eu tenho esperança, que mesmo diante das tribulações, eu sei que Ele está comigo, porque eu experimento, não é do livro apenas, eu experimento. Isso só se dá pela oração. Mas não basta só, é perseverar todos os dias, desejar todos os dias, querer todos os dias, todos os dias. Essa é uma batalha sem trégua, uma luta sem pausa. Essa pauta não tem pausa, essa melodia não tem pausa, porque a alma anseia todos os dias estar na presença do Senhor. Para concluir, eu quero dizer, meus irmãos, que os grandes avivamentos da história foram precedidos por perseverantes reuniões de oração. Por isso que eu quero dizer para você, radical, para você, irmão dessa igreja, que não vai acontecer um evangelismo, não vai acontecer uma igreja em cada bairro, se essa igreja não orar. Mas é não orar pedindo apenas, não é aquele orar, Senhor nosso Deus, às vezes não sai daqui, é aqui, é desejo, é desejo, é desejar estar às 6 horas da manhã, é desejar estar aqui. O que é o jejum senão a privação para estar com quem ama? Rapaz, eu digo a você, teve muita gente que não jantou, não comeu nada, vidrado no jogo do Flamengo e São Paulo. Os 90 minutos, ele não saiu do lugar, nem no momento dos 15 minutos. Tem gente que até no banheiro não vai, se prende. Ou Deus é tudo em nossa vida, ou Ele não é nada. Ou Ele é o centro, periferia, Ele não pode ser. Ele é Deus. Ele é Deus. Os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a igreja de Deus se pôs de joelhos. Parece que a igreja não se pôs totalmente de joelhos, a não ser para reclamar. A igreja precisa ser adoradora. Esse é o grande papel da igreja. Nós somos chamados para adorar. A igreja precisa retornar o seu prazer. Igreja, eu falo povo de Deus. O povo de Deus não está no templo agora, mas eu pergunto, quantos estão nessa hora aí na live? Quantos dos membros dessa igreja estão contando 30, 40, 20, 60? Quantos estão lá presentes? Sei lá, então você está em outra igreja, em outra live? Ou você sabe, não, poxa, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir o louvor. Hoje, esse momento é o meu momento de entrega, mesmo diante da live. Esse é o desejo que arde, que queima como queimou os discípulos de Emaús. Tu via que nosso coração ardia quando Ele estava conosco? O nosso coração deve arder na presença do Cristo. Os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a igreja de Deus se pôs de joelho. Meus irmãos, se você quer ter esperança, mesmo diante das dificuldades, se você quer perseverar, mesmo diante das tribulações, só tem uma coisa: não cesse de orar, pois grandes coisas da parte de Deus, e eu não estou falando grandes coisas, você pode continuar, eu vou dizer a você, você pode continuar na sua casinha humilde, com o seu sofazinho velho, porque a proposta não são coisas, são grandes coisas que acontecem aqui, que transformam a nossa vida aqui. Francisco de Assis se propôs a largar as grandes coisas e ficou sem nada, porque ele descobriu o tesouro maior, e propôs isso para a igreja, que não queria largar os seus tesouros. Propôs em sua vida mostrar para uma igreja opulenta que era a pobreza,
que era a simplicidade, mas que tinha um tesouro maior, que era o Cristo Jesus, pelo qual ele viveu e moveu a sua vida. Tenha esperança em Cristo, persevere nas provações e viva. Persevere nas orações, seja paciente nas tribulações. Só a oração, só a intimidade, só um relacionamento pode gerar todas essas coisas. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus. Romanos 12:12. Alegre na esperança. Alegre. Seja paciente na tribulação e persevere na intimidade. Ame estar com Deus. Seremos então vitoriosos em Cristo, vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, nos dá alegria na esperança de saber que o Senhor é o centro da nossa vida. Mesmo que as tribulações batam as nossas portas, seremos perseverantes, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. E seremos perseverantes na oração, porque há alegria de te buscar a cada dia. Abençoe a tua igreja. Derrama da tua bênção sobre a tua igreja. Abre os olhos espirituais da tua igreja, do teu povo, para que amem te adorar, amem te buscar, amem te servir. Abençoe aqueles que estão enfermos, todos os irmãos que estão enfermos, Senhor. Providencia a cura. Quero pedir por Neuza, a filha da irmã Maria Edith, está internada, hospitalizada. Quero te agradecer pelo que o Senhor já tem feito na vida do pastor Aécio, que já foi para o apartamento, mas ainda carece de orações. Que o Senhor continue derramando a bênção da cura sobre teu filho, sobre a saúde do pastor Eclésio, sobre o irmão Abimael, a irmã Celina, aqueles que precisam, que carecem das nossas orações, todos eles, a mãe de Sueli, de Gilvan, que o Senhor possa derramar da tua bênção sobre ela, protegendo os nossos irmãos da melhor idade que ainda não tomaram a vacina, para que não sejam vitimados até que tomem a vacina, ou que o Senhor os proteja, porque o Senhor é soberano. Mas abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, para que possamos ter uma visão bíblica para as nossas vidas e para a vida desta igreja. Abençoe os 100 anos da nossa igreja, abençoe a vinda do ministro de música, que seja aquele ou aquela que o Senhor está separando para dirigir o ministério e louvor da tua igreja. Nos ajuda, nos abençoe, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre todos nós e permaneça para todo sempre. Amém. Uma boa semana para todos.